Uma das cenas mais interessantes quando nós lemos algumas poesias, eu não sou adepto de poesia, mas a gente lê, né? Porque a necessidade faz com que a gente fique caminhando e trilhando alguns caminhos para reflexão na palavra de Deus. Todos aqueles que fazem exposição, né? Ele caminha nesse sentido. E uma frase que me chamou a atenção foi do Luiz de Camões, que eu li bastante tempo isso, eu confesso para os irmãos, ficou gravado na minha cabeça, nesse português. Uma frase que ele diz assim: Deus, ó Deus, quando a vida a luz não soube, saiba morrer eu, a qual viver não soube. Isso é coisa de poema português, não é? E o que é que isso é interessante? Que todo mundo já viu falar no bocage. Nós como os meninos, né, em colégio, aquela coisa toda, tinha aquelas piadas imorais dele, aquela coisa toda, né, que atribuía ao Camões bocage. O problema do bocage não é a pornografia lá em si, mas é a vida que ele levava. O bocage ele saiu vivendo. De qualquer maneira, quando chegou no derradeiro momento da vida dele, ele se perguntou como é que ele ia morrer. Ele não sabia morrer. Ele não soube viver. Agora como é que ele vai saber? Ele precisa saber morrer, porque ele não soube viver. No texto que nós lemos aqui, Deus chama a atenção disso aqui. Porque aqui, como eu falei para os irmãos, tem uma doença aqui. A doença aqui é a ganância, é a avareza. Uma palavra grega chamada de pleonaxia. Qual é o perigo disso que Jesus trata para nós nessa manhã, nesse texto? Do ponto de vista cristão da coisa. Porque nós somos cristãos, não é? Somos servos do Senhor. E tem a sociedade secular também, que daqui a pouco nós vamos viajar por aqueles caminhos. O problema aqui é que Jesus vê como doença é que eu passo a me utilizar de coisas que não pertencem a mim. São bens que eu começo a juntar que do ponto de vista de Deus e da ótica de Moisés no Deuteronômio tem que ser repartido com o irmão. Tão ganancioso, ele apanha para si uma parte daquilo que deve para os outros. Então Deus deu para os outros. Deus deu para você partilhar. Isso vai aparecer lá na profecia de Amós, quando Amós começa a tratar do povo de Israel, o mal que estava tomando conta da sociedade israelita, que iria levar, num curto espaço de tempo, o reino do norte à sua destruição. Eles fazem uma pergunta assim: quando chegará a lua nova para que eu possa colher isso tudo? Então estavam apressando, estavam querendo que a lua, ou seja, o momento da ceifa chegasse logo para eles apanharem e colher. E o problema não era só eles apanharem para si e vender para si. O problema é que o irmão dele próximo estava agora em estado de miséria. Isso que Amós fala. A situação deles era tão assim complicada, né, da ganância, que o Amós ele debocha das esposas daqueles ricos e diz assim: vacas de Bazã, pela opulência dela, pela arrogância dela, pelo tamanho delas, pela fortaleza dela, através da fortuna, do acumular o dinheiro, e os seus contemporâneos ali morrendo de fome e jazendo em miséria, que Amós diz que Deus não deixaria aquilo passar impune, e o resultado é aquilo que nós lendo nas crônicas de Israel. Nós vamos ver, em curto espaço de tempo, o reino do norte, no ano 721, ele foi destruído pelo reino da Síria e não existe mais até que Jesus venha. Quando nós vemos esse texto aqui, de Lucas, nós vamos viver dentro da nossa sociedade brasileira hoje. Sabe por que eu resolvi mexer nisso? Seria até uma tarefa pertinente do nosso pastor, né, que é gabaritado da doutrina bíblica da nossa igreja. Mas olhar a situação que nós estamos vivendo como povo brasileiro e como cristãos. Uma parte das pessoas que estão hoje no sistema penal federal brasileiro, uma parte se dizia e militava na área cristã evangélica. Eram servos de Deus que eram detentores de poderes. Eram homens que tinham como viver tranquilamente. Mas à luz desse texto, ele foi além do que ele foi. Deram um passo maior daquilo que a Bíblia manda dar. E não souberam administrar aquilo que Deus dá. Isso sem contar os perdidos, aqueles que nós chamamos do ponto de vista da Bíblia, né? Lá fora. Aqueles que não detêm o conhecimento de Deus, conforme a Escritura manda. Ou seja, conhecer a Deus e servir a Deus e obedecer a Deus. Paulo vai escrever ao pastor Timóteo dizendo assim: toma cuidado que o dinheiro é a raiz de muitos males. No texto que nós lemos aqui, o caminho é esse. O caminho do texto é o caminho da doença. Porque a partir desse momento, os brasileiros, que estão mais perto de nós estamos aqui, começam a adoecer. Porque você começa a ver as coisas ao teu redor, elas se movimentar, e você precisa se movimentar junto com ela. Há alguns sermões passados eu falei com uma pessoa que ele é um cientista lá
cidade de Campinas, e ele dizendo que nós fazemos parte de um grande tecido cósmico, que é o universo. Claro que do ponto de vista dele é espiritualista, não é o caso aqui. Mas você está envolvido nessa trama e nada acontece sem movimentar com você. Em tese, eu acredito nisso. Deus criou o mundo, criou o universo, nos criou aqui na terra e disse: dominai sobre isso. E isso também domina sobre nós. Se você não souber se controlar e não souber viver de acordo com aquilo que Deus estipulou, é você que precisa dominar as coisas, não as coisas dominar você. Mas o que tem acontecido hoje? As coisas hoje têm nos dominado. As coisas hoje têm dominado o homem e a mulher. E é isso que Jesus fala aqui na palavra pleonaxia, ou seja, ganância torpe. O que é a ganância torpe? É você olhar para si de uma forma doente. Esse texto aqui é um texto que é muito produzido e é muito elogiado pela psicologia moderna, porque fala sobre as doenças. Qual é o problema do mal hoje? É que eu preciso disso. Se eu não tenho, eu entro na crise de ansiedade. Da crise de ansiedade eu tenho 2 passos para o pânico, e do pânico tenho para toque, etc. Tudo quanto é desgraça do momento atual vai se abater sobre você, porque você não vai conseguir sobreviver sem essas coisas que você está vendo o outro ter. E o momento é que quando isso chegar na sua vida, isso não vai satisfazer você. Eu falei para os irmãos, a nossa reflexão bíblica está longe da política, mas nós perguntamos assim: por que eu preciso ter tantos milhões de dólares escondidos dentro da minha casa? A sociedade brasileira está jazendo na miséria e tem servidores do nosso país que não tem um centavo no seu bolso essa hora. À luz da Bíblia, isso é pecado. E o crente não pode cair nessa armadilha. Outro poema de Camões que eu gostaria de ler para os irmãos, que é interessante, ele diz assim para nós. Deixa eu pegar rapidinho aqui, onde eu botei aqui minha parte dobradinha. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Note bem o que esse português está dizendo. No mundo vi sempre passar, ou seja, os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Isso é um poema dele. Se você olhar isso aqui, a luz que nós estamos vivendo hoje é o que está acontecendo. Você pega uma turma de sofredor, precisando de alguma coisa, mas querem se agarrar a um fiel de uma balança, enquanto você tem pessoas que estão andando para o universo da corrupção, do pecado e do crime e estão se dando bem. Mas a justiça de Deus, ela não demora. As pessoas dizem: Deus está demorando. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus, o fiel de Deus, é aquela gota que vai pingar e é ela que vai transbordar o balde. Pode ter certeza disso. Há uma coisa na Bíblia que a gente não consegue explicar e nem consegue entender, é quando é que o cálice de Deus transborda em relação ao pecado. Então é uma coisa que você nunca deve parar para ver, o transbordar do cálice de Deus, mas andar na direção daquilo que Deus quer. E isso que Camões falava, olha, se Camões falar isso lá pelo século XV, lá para trás, a Idade Média, e você vai olhar agora que esses pensamentos nossos do Brasil, à luz da palavra de Deus, é o que está acontecendo. Quando nós falamos e quando nós lemos o texto, você vai dizer assim: pastor, qual é o pecado que está acontecendo no texto? Do ponto de vista da aplicação legal, do crescimento econômico, esse homem do texto, ele é nota 10. Ele é um investidor de primeira categoria. Primeiro que o campo que ele tem é um campo excelente, porque diz que produziu bem. Ele agiu rapidamente desmontando aquele celeiro, aquela despensa que ele tinha que a água estava aguentando mais, e colocou ali dentro. A única coisa que Lucas teve cuidado de colocar aqui é que quando ele vai falar sobre as ações desse homem, Lucas vai usar todos os verbos na voz média depoente, que eu já falei aqui na igreja, do ponto de vista grego, que significa voz média depoente: eu só ajo em benefício de mim mesmo. Eu me lavo, eu como, eu digo, eu sou. Na Bíblia só quem eu sou é Deus. E isso aqui, à luz de Lucas, é doença, é egoísmo e precisa ser tratado. Porque o sujeito passa a pensar em si só. Então eu separei para nós pensarmos nessa manhã, de forma especial, a verdadeira vida cristã não consiste apenas em viver para si mesmo. Se você tiver de Bíblia aberta, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, você vai ver o 15 e o 19, o que Deus fala para nós.
Então respondeu: tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Se você pensar desse ponto de vista aqui, você